Esse ambiente aqui é o ambiente da delegacia, né? Entra alguns objetos de cena e aqui a gente estabeleceu como a delegacia. Aqui acontece alguns interrogatórios, né? Os irmãos Naves vêm à delegacia para tentar explicar para o tenente o que é, ele é bem agressivo com a família. E essa mesa, a gente tem uma cena importante, que é uma cena em que o tenente ele martela as mãos do Joaquim, que é o personagem que eu faço. Então acontece nessa mesa, a gente faz um jogo de Cadê o tenente? luz. Tenente, você tá levando pedrada quando acaba a peça, não? Ah, um pouquinho. O pessoal já estragou o carro dele. Já estragou. Uma vez viram ele entrando no carro, estragou o carro dele. Você tá brincando? Sério. Assim, Quebraram seu carro? arranharam o carro. É porque as pessoas se envolvem muito. Gente, vem ao teatro, mas ele é o tenente só na peça. Não estraga o carro dele. Não, por favor, gente, não arranhe meu carro mais. É só um personagem, né, que realmente mexe com as pessoas. Eu não vou ficar muito perto não, porque vai que martela Não vou martelar. E vem pra cá, esse espaço aqui é o quê? Esse espaço é o ambiente da família, né? Então a gente trabalha com alguma rusticidade aqui. Nós temos as principais cenas da família, mas no momento em que a família ainda está reunida. A gente termina com aquela típica foto de família, né? A mãe no meio, os dois irmãos e as esposas, aquela foto antiga de família, a última cena que acontece aqui. É muita tragédia essa história inteira. O que foi mais difícil de colocar em cena de toda a bárbara que aconteceu com eles? Olha, Cecília, primeiro nós tivemos que condensar em uma hora e meia de espetáculo mais de 20 anos. Como é que vocês fazem para envelhecer a peça? Nós temos uma maquiagem, só que isso é muito rápido, porque, olha, de uma cena são 20 anos, e uma hora e meia, acaba que no espaço de 2 cenas eu tenho que envelhecer quase 20 anos, e assim... Eu não quero aprender. Se eu perder, rejuvenescer 20 anos, você volta aqui e me ensina. Envelhecer eu não quero, não. Fala pra mim! Foi o seu marido que matou? Não, meu marido dormiu em casa a noite inteira. Confessa, senão eu mato teu filho! Não, meu filho não. Cadê o dinheiro? Mas eu juro em nome de Deus, seu juiz, nós somos inocentes! Eu vos peço, senhores jurados, que a missão não Para você que tem curiosidade sobre o caso dos irmãos Naves e quiser saber mais informações, um lugar que você pode procurar é o Arquivo Público Municipal em Araguari, que tem um acervo que a Cida vai me explicar agora. O que vocês têm aqui sobre essa história? O caso dos irmãos Naves é uma das pesquisas mais procuradas aqui, não só de alunos aqui do curso de Direito ou de História, não só da região, como do Brasil todo, a gente sempre é procurado. O que a gente tem aqui de material? Além dos jornais da época, temos também a cópia do processo e fotografias, e depoimentos também pertinentes a essa história, que marcou não só Araguari, como marcou o Brasil na questão do erro judiciário. A gente está falando de uma coisa que aconteceu na Araguari da década de 30. Isso. Né? A gente tem aqui alguns recortes sobre essa história dos irmãos. Nós temos alguns recortes. Essa história aconteceu em 1937, quando os irmãos Naves foram acusados, né, injustamente, sem provas, de um suposto latrocínio, que seria o roubo de 90 contos de réis, que na época o Benedito vendeu, era sociedade com eles, de uma leva de arroz, e depois disso ele desapareceu, ele sumiu. Então os irmãos foram acusados, eles ficaram mais de 1 ano presos, sofrendo torturas, tanto a mãe como as mulheres deles também, até que eles resolvessem se declarar culpados. Então eles foram condenados a 25 anos de prisão e o advogado conseguiu, eles ficaram 16 anos. Reduziu a pena por bom comportamento. Por bom comportamento. Eles cumpriram em Neves e em 1946 eles retornaram a Araguari depois de 8 anos e 6 meses cumprindo essa pena. O caso volta à tona com toda a força em 1952, quando o suposto morto-vivo, assim o Benedito ficou conhecido, reapareceu. Então ele jurou por tudo que não sabia do que estava acontecendo, mas provas cabíveis dão conta que ele sabia sim, foi medo e já não tinha mais o que fazer. E quando, em 1952, há uma reversão desse caso, aí a população queria lixar o Benedito, por conta de tudo que ele tinha provocado de sofrimento. Então eles
ficaram na miséria, a família, passaram fome, assim, não tinha trabalho. As pessoas da família tinham até medo de falar que era dos irmãos Naves, que era da família, sabe? Porque a população realmente não aceitou. Foi aquele caso assim, foi acusado, já considerado culpado. Isso. E aí, muitos anos depois, se descobre que esse crime nem tinha acontecido. Realmente, deve ter sido uma época que Araguari ferveu. E o mais interessante disso tudo é que a dona Ana Rosa, ela sofreu tantos abusos psicológicos e físicos, junto com os filhos na prisão, para confessar uma coisa que eles não haviam cometido, como ela não confessou. Ela morreu com quase 100 anos. Ela tinha 66 anos na época e de uma força que ela não aceitava que os filhos tinham feito isso, não aceitava e não acreditava. Essa história é incrível. Agora, quem quiser saber mais sobre isso, pode visitar o Arquivo Municipal. Quando pode vir? Pode, no horário mesmo de funcionamento, que é das 4 às 6 da tarde, e é aberto a qualquer pessoa que queira pesquisar ou que queira conhecer essa história que marcou tanto o Brasil, porque não é só Araguari que é conhecido esse erro judiciário. Mas olha, a gente vai contar a história de outros 2 irmãos aqui de Araguari que estão muito falados também. Só que essa história que a gente vai contar no próximo bloco não tem nada de tragédia. A gente vai falar dos irmãos Augusto e Ariel, os vencedores do Esquentanejo com a Regina Casé. Isso tudo ainda aqui em Araguari, no próximo bloco do Carona. Não sai daí que a gente já volta.